Gente, boa tarde. Olá, professor, tudo bem? Com você? Tudo Como você está? ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a aula de hoje a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui alguns desenhos aleatórios e a gente vai procurar encontrar suas equações, né? Na aula anterior a gente fez o contrário. A gente pegou algumas equações, né? No caso das cônicas, que no caso é circunferência, elipse, hipérbole e parábola. E a gente, dadas as equações, a gente fez o esboço. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer os desenhos e a gente vai ver quem são as equações respectivas, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, fazer uns desenhos aqui. Boa tarde, Cícero. Deixa eu só fazer aqui uns pontos. Então aqui a gente tem um elipse, pelo menos uma ideia de elipse, né? Mais ou menos. E já já a gente vai procurar a equação dela, né? Deixa eu só colocar os dados dela aqui. Então, suponha que esse ponto aqui sei lá, que seja 3, aqui 6 e aqui, sei lá, muito bem. Então, eu imaginei que eu tenho essa elipse que vocês estão vendo aí no desenho e a gente quer saber qual é a equação que é geradora de todos esses pontos. Aí eu pergunto, quais são as duas informações que a gente tem que ter para a gente ter a equação da elipse? Quem sabe dizer isso? Tá, eu vou fazer outra pergunta. Como é uma equação de uma elipse? Quem lembra? Eu não lembro, professor. Ok. Então, eu vou colocar aqui algumas, tá? Tem essa equação aqui. Eu vou numerar aqui. Não, vou colocar assim mesmo. Muito bem. Deixa eu só numerar agora. Esse aqui eu vou chamar de equação 1, equação 2. Essa aqui é equação 3. E essa aqui
quatro, no caso, duas equações aqui. Pergunta: qual dessas quatro, né, vai representar esses pontos aqui, de acordo com esse desenho aqui que foi feito? Ou seja, qual desses representa a equação de uma elipse? Sei Ninguém não, lembra professor. disso? Não lembro não. Oi? Eu não lembro Eu não. acho que é a segunda. É a segunda, muito bem. A primeira é a equação de circunferência. A segunda é da elipse. Então, sim, completando, né? Aqui é da hipérbole. É a serra para cortar osso. Que foi? Serra aí de tortura que o senhor usa. Ainda não entendi. Deixa pra lá, é melhor. Tá, então, a equação que representa esse desenho é a elipse, né? Tá, mas aí eu tenho que saber quais são as informações que eu tenho que coletar aqui para escrever isso aqui. Então, quem sabe me dizer o que, que representa esses dois valores aqui, ó? Professor, o ponto central? É o ponto central, muito bem. Isso aqui são as coordenadas do ponto central, perfeito. Aí eu pergunto, tá, quanto vale aqui as coordenadas do ponto central? 3 e 2. Muito bem, tá aqui, ó, 3 e 2. Então, o ponto central tem coordenadas 3 e 2. Tá, e esses dois caras aqui, ó. Tudo bem, a gente já discutiu aqui um deles. Esses dois aqui, ó, que eu estou marcando em verde. O que que significa esses dois pontos aqui? Esses dois valores, o que que significa? É quanto o círculo tipo, se expande? Na verdade, a expansão não é em função deles, tá? O x, y, na verdade, aqui eu tenho infinitos pontos, né? Aqui na minha elipse. Então, eu preciso das duas variáveis. Tá? Essas duas variáveis são exatamente isso, né? São o representante de todos os pontos que compõem, né? Então, o fato dele determinar esse centro, né? E depois a gente vai discutir o que, que significa isso, é o que restringe, né, a minha curva. Ok, aí a pergunta agora é, o que significa esse A e esse B? Aí eu acho que o que o Tiago respondeu tem mais a ver com esses dois valores. Quem sabe dizer o que, que significa esse A e B? Ninguém lembra? Ok. Bom, o A e o B são os raios, né? Então, esse raio aqui, na direção do X, é o que a gente chama de A. E o raio na direção de Y é o que a gente chama de B. Tá, aí eu pergunto quanto vale o valor do A e quanto vale o valor do B, né? No caso,
aqui por esse desenho, né, e os valores que tem aqui. A vale 3 e o B vale 1. Muito bem. No caso, o que o Tiago está falando é o seguinte: por que o A vale 3? Porque o raio, aqui onde eu fiz a marcação, o centro dele, o centro da elipse é no ponto 3, e no caso essa extensão aqui na direção do x é do 3 ao 6, né? Então, quando eu fizer aqui a diferença, né, eu vou saber quanto mede esse pedacinho, né, que é o nosso raio, e de fato ele mede 3. Da mesma forma o B, ó. O B, ele é um segmento que nada mais é do que a variação do 2 por 3, que no caso aqui é uma unidade só. Então aqui mede 1. Tá. Então a gente já pegou todos os elementos, né, que a nossa figura nos deu. Aí eu quero saber como é que a gente escreve a nossa equação de elipse agora. Então diga aí pra gente. Como é que fica a nossa equação? Quem não sabe? Bom, eu perguntei quem não sabe, ninguém respondeu, então todo mundo sabe. Muito bem, um já disse, né, que não sabe. Bom, então o próximo passo seria o seguinte, ficaria x menos x do centro, no caso x do centro é o 3, sobre a ao quadrado, no caso fica 3 ao quadrado, mais y menos y do centro é 2 ao quadrado, sobre o raio na direção do y, que é o b, que é 1 ao quadrado. E aqui é só desenvolver para ficar mais redondo, né? Então, aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Y menos 2 ao quadrado. Aqui o 1 é opcional, né? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma, igual a 1. Então tá aí a equação da nossa elipse. Deu para entender esse exemplo? Deu sim. Ok. Então, esse é um caso de Entendi elipse. essa segunda parte. Como é? Não, pera. Eu não entendi meio que essa segunda parte aí. Essa aqui, Isso. Não, tá. essa parte eu não entendi. Eu não entendi essa outra. Essa aqui. Isso. Na verdade, essa segunda é só algumas contas que eu fiz aqui. Por exemplo, aqui está 3 ao quadrado, né? Ao invés de deixar 3 ao quadrado, eu coloquei 9. Aqui tem 1 ao quadrado, que dá 1. E qualquer coisa dividido por 1 dá ela mesma. Ou seja, opcional, você escrever o 1 aqui embaixo ou deixar assim. E o Ah, resto eu entendi. não terei nada. Outra coisa que eu poderia ter feito aqui seria a troca de sinal, mas não precisou. Já que aqui as duas coordenadas eram positivas, quando eu fiz o x menos o x do centro, né, não precisou fazer jogo de sinal, que era outra coisa que, né, a gente faria de um passo aqui para o outro. E está aqui, né? Essa aqui é como aparece normalmente as equações, né? Aqui é quando a gente fez a substituição. Tranquilo, né? Agora,
Professor, no tipo x menos 3 elevado a 2 poderia já fazer essa conta ou pode deixar assim mesmo? Na verdade, é para deixar assim. Se você faz a conta aqui, Vai dar isso 1 no aqui final. vai virar um produto notável, quer dizer, vai ficar bem complicado. Então, é bom deixar assim, porque aqui a gente visualiza quem é o X do centro, né? Que no caso é esse carinha aqui que eu estou marcando com laser. Se você abre a conta, você perde essa informação. Da mesma forma aqui. Então, normalmente a gente deixa nesses formatos que estão aqui mesmo. Que aí a gente sabe quem é quem, né? No caso, o inverso, né, o que a gente fez na aula anterior, fica mais fácil na hora de extrair da adequação, ver quem é o centro, ver quem são os raios. E assim segue. Ok. Ok. Tá. Tem alguma dúvida ainda ou eu posso passar ao próximo? Pode passar, pode passar. Muito bem. Então, deixa eu pegar aqui o próximo. A gente vai pegar o caso de uma hipérbole. Eu vou pegar aqui o ponto central. Vamos supor que a minha hipérbole passa aqui. Nesse ponto e nesse aqui. Vamos colocar aqui coordenadas. Suponha que aqui é 2. Suponha que aqui é menos 1. E só. No caso, a gente já sabe, né, que a equação da hipérbole é desse tipo aqui. Ou seja, é idêntico ao da elipse, a diferença é que vai ter um sinal de menos. Mas os elementos são os mesmos, inclusive, né? No caso aqui, tem o x do centro, o y do centro e os respectivos raios. Só faltou um valor eu colocar aqui, né? Vou colocar agora. Essa coordenada aqui vale menos 1. Professor, posso ver o slide anterior? Aqui mais em cima. É, só vou tirar um printzinho. Ok. Aí, obrigado. Muito bem. Então, primeira coisa, né, seguindo a mesma ideia do exemplo anterior, é quem é as coordenadas do ponto central. No caso, diga aí para mim quem são as coordenadas. Dois menos um? 2 menos 1, no caso, essa ordem que você me falou, você primeiro me deu o valor do y, né, depois do x. Ou seja, está correto as coordenadas, mas não nessa ordem, tá? Então é o contrário, é menos 1, né? Que primeiro a gente fala de x, depois o 2. Ah, sim. Ok. Então vamos escrever isso, né? Menos 1 e 2. Aí, agora eu preciso dos raios, né? Que é o A e B. Sempre o A é na direção do X e sempre o B é na direção do Y. Lembrando que é do centro até a borda, né? Só observando o outro desenho, é do centro à borda, né? A gente olha quantas unidades tem. Tá, e olhando para esse desenho, né? No caso, quem é o A e quem é o B, né? Deixa eu só fazer a marcação aqui no quem é quem, né? Então é sempre do meio à borda? É sempre partindo do meio isso, até a borda. Então, deixa eu só colocar aqui, né? Esse aqui é o raio na direção do X, né? E esse aqui é o raio na direção do Y. No caso,
esse raio é o mesmo que esse, e esse raio aqui é o mesmo que esse, né? Quer dizer, o da direita não tem tamanhos diferentes, né? O da esquerda e da direita são o mesmo tamanho, e o de cima e de baixo são o mesmo tamanho. Agora, o da esquerda e o de cima pode ser que sejam diferentes. Tá? Então, fiz aqui o desenho de dois possíveis raios, né? Aí eu pergunto, esse aqui é o B, né? E esse aqui é o A. Aí eu pergunto, quanto vale cada valor desse? Quem sabe me dizer? O A vai ser 0. Ou o B vai ser 0. Eu não tô encontrando o A. Na verdade, o B é uma distância, tá? Se a distância aqui é 0, é porque esse ponto está encostando nesse, né? Seria tipo isso. Esse 1B? Hã? B seria 1? Aí, no caso, de onde é que você está tirando, né, essa informação? Porque, só lembrando aqui o outro caso, né? O outro caso, a gente pega aqui dois pontos como referência, né? Um é o centro, né? E o outro me informa onde está a borda, né? Aí do 3 para o 6 deu 3, do 2 para o 3 deu 1. Aí olhando para cá, né? Agora eu já tenho outro O B é referencial, né? 2 B é e o 2. A é 2 também. Tá, então vamos só escrever isso. Por que o B é 2, né? Porque a borda toca aqui no eixo X. Se ela toca no X, aqui é 0. A altura aqui é 0. Então, esse meu raio aqui, ele varia do 0 até o 2. Ou seja, esse meu B, no caso, é 2. Tá. O A, eu sei que ele começa aqui no 1, né? Ele parte, desculpe. Professor, o valor de 2 é no Y ou no XL? O valor do 2 é no Y. No Y, né? É, porque essa altura aqui, ó. A borda está na altura 0. E o centro aqui está na altura 2, ó. Ah, é menos 1? No caso, 1. Então, menos 1 é onde está o ponto central, né? Aí eu tenho que saber quem é isso aqui, ó. Porque do menos 1 até aqui eu vou contar a quantidade de unidades, né? Para definir o A. Ou seja, aqui eu não sei. Qual é a razão de eu não saber? Porque essa figura é aberta. A elipse, ela é fechada. Então aqui é mais fácil ver os raios. Aqui não. Aqui não é tão fácil assim. Aí tem uma equaçãozinha, né, que se trabalha aqui. Eu lembro que eu apresentei isso antes das férias, então eu vou relembrar aqui para vocês, tá? Tem um terceiro eixo aqui, quer dizer, uma terceira informação, que a gente normalmente chama ela de C, e aqui o teorema de Pitágoras é válido, né? Esse C, ele é a distância do centro até um dos focos, né? Então, tanto a elipse quanto a hipérbole possui focos. Então, esse aqui é um dos focos, né? Eu coloquei aqui porque senão a gente não tinha como encontrar ele. E aqui vale o teorema de Pitágoras, né? C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, porque o C aqui é minha hipotenusa. Ora, qual é a distância? Aqui vai entrar mais um valor, que é o C, né? Usando essa equação, eu tenho como encontrar o A. Então, quantas unidades tem do 2 até o menos 1, né? Já que o foco está aqui no menos 1. Quantas? 3. 3. Muito bem. Chega, ecoou, né? Muito bem, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o C e o B aqui e encontrar o A. Depois que eu encontrar o A, aí a gente monta como a gente montou aqui a nossa elipse. Tá, então vamos substituir, vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado igual a A ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí 3 ao quadrado é 9, A ao quadrado é o que a gente está procurando, e 2 ao quadrado é 4. Esse cara é positivo. Se eu trocar de lado,
né, ele vai ficar negativo, então vai ficar 9 menos 4, isso é A ao quadrado, isso aqui dá 5. Ou seja, não preciso nem extrair a raiz do A, Professor, por que o C vai ser 3? porque a distância do centro da minha elipse, né, esse aqui é o ponto central, até um dos focos. Tanto na elipse como na hipérbole, tem aqui uns pontos, né, que tem influência aqui na curvatura dessas curvas, né? Então, por exemplo, quanto mais próximo dessa curva aqui, mais aberta ela vai ser, né? Quanto mais longe, mais fechada ela vai ser. Então, o foco ele tem essa influência, né? Como eu faço sempre a comparação com o guarda-chuva. Então, não sei se você lembra, mas, por exemplo, a órbita, né? Uma aplicação prática disso seria o seguinte, sei lá, o movimento Sol e Terra, né? Então, imagine que aqui é o Sol. A gente sabe que a Terra gira de maneira elíptica, né, em torno do Sol. Então, o Sol ele está num dos focos. Né? Então, aqui na elipse também tem essa questão dos focos, né? Então, quanto mais afastado, né? Quer dizer, quanto mais próximo aqui do centro, mais redonda ela é. Quanto mais afastado, né, mais comprida ela se torna. Então, aqui a distância é 3, porque se a gente contar aqui as unidades, né, o foco aqui está no 2, ou desculpe, o centro está no 2 e o foco está no menos 1. Então, aqui é uma unidade, ó, no caso do 2 a 1, do 1 até 0 é a segunda unidade, e do 0 até menos 1 é a terceira unidade. Ah, entendi, obrigada. Então, são 3 unidades, né, do centro ao foco, e ele acaba entrando aqui, né, nessa... Tá, então a gente já sabe quem é o B, já sabe quem é o A ao quadrado, né? O bom é que aqui é A ao quadrado, né? Então, a gente já encontrou o A ao quadrado, não precisa achar o A. E agora é só montar a nossa hipérbole, a equação da nossa hipérbole. Então, vai ficar assim, ó, x menos o x do centro, no caso, o x do centro é menos 1, ao quadrado, sobre A ao quadrado, que no caso é 5, já posso pôr direto, né? O 5 já é o A ao quadrado, diga aí. Então o objetivo é saber o valor de A, B e C, né? Isso. Na elipse nem sempre, nas hipérboles sempre. Porque como ela é aberta, não tem como eu achar esse raio no olho, como a gente acha lá na elipse. A gente aqui sempre vai ser obrigado a ir por esse caminho, né? Usando o C. Tá? Essa distância aqui acaba influenciando nessa distância aqui. Professor, licença, sempre é o valor de A ou pode variar entre o B também? Pode variar. Quando é que eu vou precisar encontrar o B? Quando as minhas hipérboles são assim, ó. Aqui as curvas estão deitadas, né? Essa parte central aqui, ó, ela é aberta, né? Posso caminhar abertamente aqui que eu não toque nenhuma dessas curvas. Aqui não, ela está aberta em relação a Y. Assim ela está aberta em relação a X. Quando ela está aberta em relação a Y, o A eu vou saber quem é, né? Que é a distância daqui para cá, ó. Sempre o A é na horizontal. E o B aqui eu não sei. Então, depende, né? Se as curvas da hipérbole estão deitadas, eu tenho que achar o A. Se ela tiver com as curvas, né, em pé, vamos dizer assim, eu tenho que achar o B. Mas segue a mesma ideia. Eu tenho que dar pelo menos o ponto aqui onde está o foco, né, para a gente achar essa distância C. Deu para entender a ideia? Sim, entendi. Obrigada. Ok. Então, deixa eu só montar aqui outra parte. Aqui eu vou colocar os sinais por último. Tá?
tá? Porque eu vou dizer como é que é a ideia dos sinais. Então, aqui é y menos y do centro, no caso é 2, ao quadrado, sobre b ao quadrado, né? No caso, b é 2, então aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Isso é igual a 1. Tá. Agora, veja que a gente montou essas duas estruturas aqui, né? Essa e essa. Aí eu tenho duas opções de sinais. Ou é mais e menos, né? Ou seja, os sinais que estão aqui na parte de cima, menos para os termos de y, ou o contrário. Pode ser que seja menos e mais, né? Menos para os termos de x. Eu só posso ter um sinal de menos. Aí como é que eu sei, né? É simples, é só ver o sentido que está aberto. Então, aqui está aberto em relação a x. Ó. Aqui, em relação a y, não está aberto, porque se eu traçar aqui um segmento, eu vou tocar aqui nas duas hipérboles. Assim não, tem vários segmentos que não tocam em nada. Então, ela está aberta em relação a x. Né? Se ela está aberta em relação a x, então o sinal de menos fica aqui para o x. Tá? Consequentemente, aqui é mais. Ou seja, o sinal de menos ele tem essa ideia de abertura. Olhe para esse caso, né? No caso, como é mais para o x e mais para o y, então ela é fechada para os dois, né? Por isso que a curva é totalmente fechada. Aqui não. Aqui é como tem menos para o x, então ela abre em relação a x. Tá? E nesse caso aqui é o contrário, ela abre em relação a y. E aqui a gente só organiza, né? Aqui tem um joguinho de sinal para fazer. Aí menos com menos dá mais, né? Então isso aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado. Sobre 5. Aqui o menos, né? Mais y menos 2 ao quadrado. E tá aí a equação da nossa hipérbole. Professor, a ideia é sempre a distância entre os dois extremos, né? Pode ser, mas na verdade é do centro ao extremo. Não precisa ser. Porque se for de um extremo a outro, né, vai ser o dobro do centro ao extremo. Então, basta só do centro. O centro é fundamental para qualquer, tanto para a equação quanto para o próprio desenho. Ok. Aí, para fechar esse encontro de hoje, né, eu vou passar aqui. A circunferência a gente já trabalhou com isso, né? Inclusive já fez questões sobre isso. Vou trabalhar a ideia aqui da parábola, tá? Vou pegar um desenho de parábola e a gente vai determinar a sua equação. Nesse eu vou fazer menos questionamentos, né? Visto que é o mais recente e a gente não viu assim de maneira tão técnica. Não vou nem também me aprofundar como ela funciona, né? Então, eu vou pegar aqui uma parábola qualquer, fazer aqui um desenho, botar aqui alguns valores e mostrar a vocês e fazer alguns questionamentos também sobre ela. Então, aqui, as parábolas possuem essa equação aqui, né? No caso, eu tenho duas opções. Só repetindo, nesse primeiro caso aqui, essa abertura na vertical. Lembrando, esse primeiro caso aqui, a gente estudou indiretamente casos dele quando estudou no primeiro ano. E esse daqui é na horizontal, que é como eu fiz o desenho mais embaixo, né? Então, eu vou só copiar essa equação lá. Então, o que vai representar essa parábola aqui é isso daqui. Deixa eu mostrar algumas características, né, dessa equação que eu estou escrevendo.
primeira coisa, né? Quando a gente estudou parábolas no primeiro ano, eram os termos de x que vinham ao quadrado, né? A gente viu lá dessa maneira, né? Ax2 mais bx mais c, né? Quer dizer, o y aqui não está ao quadrado, e sim o x. Ou seja, isso aqui a gente pode escrever dessa maneira, tá? Aqui está ao contrário, por isso que ela está deitada aqui, né? Porque os termos de x não estão ao quadrado, ou seja, x está exercendo o papel do y, né? E os termos ao quadrado estão sendo o do y, né? Por isso que ela está deitada. Aí o a, né? Esse azinho é o mesmo que esse. Se ele for positivo, a abertura é no sentido de crescimento do eixo. Ora, o eixo cresce para cá, ó, para a direita. Quando isso aqui acontece, ela é aberta no sentido dela. Mas aqui está acontecendo o contrário, né? A minha parábola está aberta para o lado negativo do x. Consequentemente, aqui eu sei que o meu a aqui vai ser negativo. Aqui, nesse caso, né? Aqui eu estava comentando o geral. Então, eu vou até apagar aqui para não confundir. Tem só mais uma coisa, eu preciso aqui de mais um ponto, tá? Eu vou botar as coordenadas aqui desse ponto, vamos supor que aqui é 3. Muito bem, aí eu tenho como conseguir todas as informações. Nas outras, a gente procurava o ponto central. Aqui, a gente vai procurar o vértice. Quem é o vértice? É o ponto, de certa forma, mais afastado, né, da parábola. Ou ele é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, dependendo do ponto de vista. Na verdade, é exatamente esse ponto aqui. E na equação, né, ele funciona igual às outras, né? E essas coordenadas aqui são as coordenadas do vértice. Então, a primeira pergunta, quem são as coordenadas desse ponto aqui que a gente chama de vértice? 1 e 2. 1 e 2, né? Então, lembrando que não confundam, né? Esse primeiro cara aqui, ele subtrai x. E esse cara aqui, ele subtrai o y, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando está ao contrário, aqui a gente vai no instinto da posição. Nesses dois aqui, a gente vai no instinto da posição, né? Então, por exemplo, esse primeiro vai subtrair o primeiro. Sei lá, suponha que aqui tem uma minha hipérbole, né? Vou usar aqui, ó. Esse primeiro subtrai o primeiro e esse segundo subtrai o segundo. Aqui não segue ordem. Na primeira equação, o x vem em segundo, ó, do centro. E o y do centro vem em primeiro, né? Se eu fizer a leitura aqui da esquerda para a direita. Aqui o contrário. Então, só se atentem a esse detalhe, tá? Ok. Então, aqui, da mesma maneira, né? Eu só preciso encontrar o vértice e eu preciso encontrar esse A. Então, quem é esse A, né? O A, vamos escrever inicialmente, né? Até aqui, o que a gente tem? A gente tem que a nossa equação de parábola vai ser escrita assim. X menos o x do vértice, que no caso é 1, igual o A eu não sei ainda, e y menos o y do vértice, que no caso é 2. Então, eu vou ter que encontrar o A. Como é que eu vou encontrar o A? Eu vou usar esse ponto aqui conhecido, que no caso, esse ponto, ele está exatamente no eixo y, ou seja, esse ponto não está nem à direita nem à esquerda do x, né, que o x diz quanto está para a direita ou esquerda. No caso, esse ponto aqui está uma unidade à direita, esse aqui está nenhuma unidade, né, para nenhum dos lados. Então, esse ponto aqui, que faz parte da minha parábola, tem coordenadas 0 e a altura do ponto é 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ponto aqui e descobrir quem é o A. Aí, fazendo isso, eu vou ficar assim, ó. 0 é para x. Como aqui tem x, então vai ficar 0 menos 1 igual a vezes meu y, no caso é 3, menos 2
ao quadrado. 0 menos 1 dá menos 1. 3 menos 2 dá 1. No caso, ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, vezes A dá o próprio A. Então, o meu A dá menos 1, né? É aquilo que eu comentei. O meu A vai ter que ser negativo. E, de fato, né? Ele apareceu negativo. Menos 1 para esse lado. Então, a equação da nossa parábola vai ser simplesmente isso. X menos 1 igual a menos 1 vezes y menos 2 ao quadrado. E tá aí. Essa minha parábola possui essa equação. Todo mundo conseguiu entender esse exemplo? Fala aí, David. Não, eu vim só avisar que eu vou ter que sair da aula. Ter que sair. Segura aí as pontas, porque a gente já está no finalzinho. Aí eu vou só fazer a chamada aqui e perguntas finais. Então, deixa eu só fazer a chamada aqui. No caso, eu vou exibir os presentes, né? Muito bem. Então, eu vou interromper aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vou deixar aberto.